O problema das concessionárias, tanto faz, sejam elas federais, estaduais ou municipais, é o respeito à Constituição, ao que determina a legislação que gerou esse direito de exploração de serviços essenciais. Então, esse episódio, vamos dizer assim, né, da ANEEL, ele é emblemático diante da maneira como a própria ANEEL se comportou após a denúncia, após o fato vir a público. Ou seja, que as empresas de distribuição de energia elétrica estariam cobrando a mais dos consumidores, sendo, portanto, obrigadas a devolver parte do que arrecadaram dessa maneira. A própria ANEEL promoveu uma audiência pública, mas, acreditando-se soberana, tomou uma decisão, no mínimo lamentável, vamos dizer assim, de desprezar o que estava evidente que seria o equívoco em relação à cobrança na tarifa de energia elétrica. Então, isso mostra a necessidade da vigilância, né, política, técnica, civil, né, que tem que estar sempre atuante, porque realmente é muito difícil acreditar, né, principalmente aqui no Brasil, na eficácia dos sistemas de regulação. Até porque, em muitos casos, né, a receita da agência, como pretendem aqui para a Agência Paranaense de Energia, reguladora, que inicialmente cuidaria das rodovias, dos pedágios, atribuir uma participação direta no faturamento das concessionárias. É lógico que, a partir do momento em que a sobrevivência da entidade que regula a tarifa, que calcula, que leva ao prefeito, ao governador ou ao presidente da República, ou ela própria decide qual vai ser o pedágio, qual vai ser a tarifa, qual vai ser o preço do produto, ela se torna parte interessada em aumentar custos. É uma falha muito grave de raciocínio na elaboração de documentos, de análises que virão durante a existência da agência, pesando sobre contas, cálculos e decisões, né? Então, principalmente ao se criar uma agência reguladora, é extremamente importante que na lei que viabiliza a existência dela, ela tenha receita independente do faturamento, do lucro, ou de qualquer coisa das concessionárias. Em hipótese alguma, a agência reguladora poderá depender dos resultados
financeiros da concessionária. Em segundo lugar, a formação da equipe técnica tem que ser primorosa e exigindo atualizações constantes do ponto de vista da lei, de tudo que envolve as atribuições e responsabilidades dessa agência. Obviamente, as agências precisam de recursos, e muitas vezes. É o caso do setor elétrico. O ideal seria que a ANEEL fosse 10, 20 vezes maior e 10, 20 vezes mais, vamos dizer assim, preparada, porque ela tem a obrigação de fiscalizar a construção, operação, manutenção de centenas de usinas, milhares de quilômetros, milhões de quilômetros de linhas de transmissão, subtransmissão, distribuição, o que não é pouco. Né? Então, essa responsabilidade colossal de uma agência, né, demanda recursos. Só que esses recursos, não sei se é o caso da ANEEL, não li aí o decreto que a criou, a lei, não podem depender do faturamento. A ênfase nesse detalhe é por conhecer a mensagem que foi enviada aqui à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para a criação da agência reguladora aqui no Paraná. E a outra coisa é que não se forma agência por decreto. Ela tem que ter um cronograma para implantação, né, para concurso, admissão, treinamento, né, equipagem da agência, até ela chegar a uma condição operacional, situação que pode levar alguns anos, até pelo rigor das leis existentes no Brasil, nesse sentido. Então, a questão toda, nesse caso, significou bilhões de reais que as distribuidoras embolsaram, é que, para gravar tudo isso, muitas delas, pelo que a gente ouve falar, não aplicaram de forma adequada esse excesso de arrecadação. Isso não foi revertido em benefício dos consumidores, nem pela redução de tarifa, nem por investimentos em qualidade, na proporção do ganho adicional, o que seria uma compensação até adequada. E o surpreendente é a ANEEL simplesmente aceitar isso, a ponto de justificar esse projeto de lei que está aí em análise. Se a ANEEL tinha essa convicção, por que ela fez audiência pública? Então, esse caso, né, é um exemplo, né, de uma outra coleção, vamos dizer assim, de uma coleção de situações que tem atormentado a vida do povo brasileiro, gerando dúvidas, né, e colocando serviços de má qualidade, quando até pela tarifa que nós pagamos, os serviços teriam que ser muito melhores. Agora, essa discussão, esse projeto de lei, é extremamente importante, porque os considerandos, né, os argumentos usados, valem para outras questões, para outras situações. Se for aprovado, se passar pelo Congresso,
o projeto em si ele tem uma finalidade específica, mas ele parte de uma visão, de uma interpretação, vamos dizer assim, da nossa Constituição Federal, diferente daquela que os advogados da ANEEL entenderam. É uma questão importantíssima que deve ser acompanhada por todos nós, porque com certeza ela vai se refletir, ela criará, vamos dizer assim, jurisprudência em relação a outras questões que poderão ser avaliadas a partir daí. Isso também nos preocupa, é lógico, porque aí quando envolve muito dinheiro, infelizmente tem muita gente pronta para se colocar a serviço, né, de quem pague, para defender teses muitas vezes contrárias aos interesses populares. Vamos ver o que é que acontece com o projeto de lei, projeto de decreto legislativo, né, número 10 de 2011, do deputado Eduardo da Fonte e outros. Então, o deputado tem aí colocou de uma maneira interessante uma questão que com certeza deverá ser analisada por todos nós sempre que possível.